Quero cumprimentar a todos com a graça e paz do Senhor Jesus. Está entrando no ar mais uma vez o programa Vidas para Cristo. Na direção geral, pastora Cristiane e pastor Patrick. E hoje estamos aqui, eu, pastor Augusto Serra, a pastora Luzia e o pastor Orlando, para celebrarmos nesta quarta-feira, véspera de Natal, esta noite tão maravilhosa. E eu convido você agora a compartilhar esta programação. Você que está aí nos assistindo, compartilhe, nos ajude a divulgar a palavra de Deus neste especial de Natal. Daqui a pouco teremos uma palavra de Deus a respeito desta data tão importante. E dando início, eu quero orar com você neste momento. Senhor nosso Deus e nosso querido Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite tão maravilhosa, noite a qual, ó Deus, o Senhor nos proporciona estarmos aqui para te adorarmos, bendizermos, glorificarmos e engrandecermos o seu nome, Senhor. Eu quero nesta noite pedir ao Senhor que entre dentro de cada casa, cada família que está agora nos assistindo, cada família que está ouvindo esta programação, que estão se reunindo agora, meu Deus, para a ceia de Natal, que seja assim um momento maravilhoso, um momento onde realmente a presença de Jesus Cristo venha a ser real. Pai amado, eu te agradeço e louvo o teu nome, que assim o Senhor nos abençoe. Seja conosco, Pai, e tudo o que fizermos neste lugar seja para a honra e glória do teu santo nome. Amém. A palavra de Deus, ela diz no Evangelho de Mateus, capítulo de número 1, versículo 18, falando a respeito do nascimento de Jesus, e diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Pensando ele nisso, eis que em sonho lhe apareceu o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, pois o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. O versículo 23 diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, chamarão seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Esta data, ela é uma data tão importante, que ela traz a presença de Deus para dentro da vida daquele que o recebe. Quando o Senhor Jesus nasceu, chamará o seu nome Emanuel, Deus conosco. É Deus na minha vida, na sua vida, na vida dos pastores, e tenho certeza, meu irmão, minha irmã, que nesta noite será uma noite de bênção. Eu quero deixar aqui o número do meu WhatsApp, 012 988 24 8396. Se você quiser mandar uma mensagem de texto curtinha, nós podemos ler aqui. Você manda com o seu nome e nós vamos ler a sua mensagem de Natal ou seu pedido de oração. 0 operadora 12 988 24 8396. Nesse momento a pastora Luzia vai deixar uma palavra para o seu coração também, vai cumprimentar você, e depois o pastor Orlando também, e aí eu já retorno com a mensagem da palavra de Deus. Graças a Deus.
Boa noite, que a paz do Senhor seja com todos, amém? Que bom estar aqui nessa noite, que bom poder estar aqui e juntamente com você adorar ao Senhor. Hoje é véspera de Natal e é um dia maravilhoso. Por quê? Porque nós vamos comemorar o nascimento do Senhor Jesus. E um dia o Senhor Jesus nasceu na minha vida. E nada melhor, nada mais gostoso, mais formoso nas nossas vidas que falar desse Jesus que fez maravilhas nas nossas vidas, que faz grandes coisas nas nossas vidas. Se estamos aqui nessa noite, se estamos, se somos pessoas transformadas hoje, é porque um dia o Senhor Jesus entrou nas nossas vidas, porque um dia o Senhor, Ele nos trouxe para Ele, como é aqui o tema, do programa Vidas para Cristo. Nós somos vidas que foram ganhas para Cristo, por isso estamos aqui. E eu gostaria, nessa noite, deixar para você aqui um provérbio capítulo 3. A palavra do Senhor, ela nos diz assim, filho meu, não te esqueça da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade atas no teu pescoço. Escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoie no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Amém? Maravilhoso é o Senhor. O versículo 5: confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no teu próprio entendimento. Nós que estamos aqui nessa noite somos testemunhas vivas que quando nós não conhecíamos o Senhor Jesus, o que nós fazíamos de nossas vidas? Nós nos entregávamos aos prazeres da carne, aos prazeres dessa vida, aos prazeres que o mundo nos oferece. Mas hoje que conhecemos o Senhor Jesus, temos a nossa vida transformada, nós temos prazer na lei do Senhor, temos a nossa vida transformada, não pensamos mais como pensávamos. Hoje o nosso pensamento é guiado pelo Espírito Santo. Hoje as nossas vidas é guiada pelo Senhor. Nós temos prazer em estar aqui. Não é para nós um jugo de falar do Senhor Jesus, não. É um prazer, porque foi Ele quem mudou a nossa vida, foi Ele quem nos transformou, foi Ele quem nos fez nos deu nova vida, nos fez nova criatura. Nós aqui estamos aqui, todos nós temos um testemunho. Eu tenho um testemunho, o pastor Orlando, o pastor Augusto, do que o Senhor Jesus fez nas nossas vidas, das maravilhas que Ele fez nas nossas vidas. E você que está aí assistindo nessa noite e diz assim: a minha vida não muda, a minha vida não vai mudar, não tem como a minha vida mudar. Saiba que tem sim. Quando o Senhor Jesus, Ele adentra o nosso coração, Ele faz a obra nas nossas vidas. Não somos nós, não é pelo nosso próprio esforço, não. É Ele quem nos muda, porque Ele nos muda como? De dentro para fora. Quando a presença do Senhor entra nas nossas vidas, nós somos transformados. Não somos transformados do dia para a noite, não. Somos transformados, com o tempo. O Senhor vai tirando tudo aquilo que não provém dEle das nossas vidas, tudo aquilo que não agrada a Ele. Como o Senhor nosso Deus, Ele não se agrada de brigas, de discussões, de família que vive em pé de guerra. Porque muitas vezes, irmãos, passamos natais, passamos véspera de ano, virada de ano, tudo em tribulação na casa, em tribulação na família. E isso não agrada ao Senhor, porque a palavra do Senhor, que o pastor já falou aqui, que ele vai falar sobre isso, sobre o nascimento do Senhor Jesus. Ele nasceu para nos trazer vida nova, para nos tirar de tudo aquilo que não é agradável a Ele, que não é agradável ao Senhor, mas e para nos dar vida nova, vida transformada, vida de paz, de alegria. É isso que o Senhor quer para nós. O Senhor quer que eu e que você, nessa noite, que vem aqui, logo daqui a pouco lá, do dia
na véspera agora, né? Do momento de 11 horas até chegar meia-noite, 1h, você está ali com a sua família, em paz, em tranquilidade, em harmonia. Filho que está se dando bem com o pai que está se dando bem com o filho, a família que se ama, a família que tem prazer de estar ali um com o outro. Isso é Jesus. Quando Jesus está na nossa casa, tudo é diferente. Quando Jesus está na nossa casa, tudo é bênção. Por quê? Porque falamos de coisas boas, atraímos coisas boas. Ali nós não temos discussões, não temos brigas, porque o Senhor Jesus está. A paz de Jesus reina. Onde o Senhor Jesus está, a paz dele está. E nessa noite nós estamos aqui para testemunhar para você que ter o Senhor Jesus nas nossas vidas é a melhor escolha que podemos fazer. Não há escolha melhor que eu e que você possa fazer que não seja aceitar o Senhor Jesus nas nossas vidas. Porque quando nós abrimos o nosso coração para Ele, Ele entra e faz morada. E a morada do Senhor é permanente quando nós aceitamos Ele de bom coração. E nessa noite eu já vou parar aqui, irmãos, parar de falar um pouquinho, deixar um pouquinho para o pastor Orlando, um pouquinho para o pastor Augusto, porque o Senhor tem grandes coisas, maravilhas para nós. E continue aí, irmãos. E se você está aí já ligadinho, compartilhe com mais alguém, convide mais alguém para estar assistindo com você. E eu creio que o Senhor Jesus estará adentrando com bênçãos também assim na vida daquele amigo, daquela amiga sua, amém? Graças a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. E eu louvo a Deus pela sua vida, pela vida do pastor Augusto, pela vida da pastora Luzia. A minha esposa não pôde estar aqui hoje, quero mandar um abraço para ela, para minha esposa Rosária. E eu louvo a Deus, porque Deus é muito maravilhoso, glorioso na nossa vida, que o Espírito Santo, o Consolador, possa te alcançar neste momento e dar a paz que você precisa, a alegria que você precisa nessa noite. Eu quero falar para os irmãos que estão nos ouvindo agora, para você que está nos ouvindo, que nesse momento de véspera de Natal, era um dia para mim muito, muito perturbador. Por quê? Porque essas horas eu já estava bêbado, drogado. Acabou a noite para mim já essas horas. E nós passávamos bebendo dias. E depois então que nós parávamos de beber, levantava no outro dia, nós bebia de novo e usando drogas. Mas um dia, eu tenho vergonha de falar isso, porque eu não me glorio com isso, né? Eu não gosto às vezes nem de falar disso, porque é feio até falar que usava as drogas, que bebia, achar vantagem nisso. Eu não acho nenhuma vantagem, eu acho feio, mas eu louvo a Deus. Por quê? Porque Jesus Cristo me resgatou, Ele me salvou. Eu louvo a Deus porque Ele teve a misericórdia de mim e tirou eu desse lamaçal do pecado, das drogas, dos vícios, e me trouxe para essa gloriosa luz. Eu estava lendo agora há pouco um versículo que eu guardei muito no meu coração quando me converti, que é João 8:32, que você conheceu a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí em João 8:36 diz: e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então eu louvo a Deus por Ele me libertar dessas drogas, me libertar dos vícios. Eu louvo a Deus porque o pastor Augusto, além de ser irmão em Cristo, é meu irmão. E hoje mesmo eu estava pensando nele. Ele nunca bebeu, nunca usou droga, sempre foi desde criança na igreja e nunca desviou do caminho do Senhor, nunca esteve perdido para falar não, ele sempre esteve no caminho. Deus o chamou ele desde pequenininho para a obra de Deus, para a casa dele. Então eu louvo a Deus pela vida do meu irmão pastor Augusto. Eu louvo a Deus pela vida da pastora Luzia, dos filhos dele, que é umas crianças maravilhosas. E eu louvo a Deus. E eu louvo a Deus porque Deus me salvou. Quanta dor de cabeça que eu dei para minha mãe, quanta dor de cabeça eu dei para o meu pai, porque eu chegava só de madrugada em casa. Mas um dia Deus me libertou. E aí eu dei a paz também para minha mãe, dei a paz para o meu pai, eu dei a paz para eles. Hoje eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, porque quando eu vou almoçar com ela, ela fica muito feliz. E eu louvo a Deus porque ela vê que faz 31 anos que hoje nós somos libertos das drogas, libertos dos vícios. E eu louvo a Deus. Eu quero dizer para você
não desista do teu filho, não desista do teu esposo. Jesus, Ele é o Salvador. Continue orando, intercedendo por Ele, assim como as minhas irmãs, meu irmão, o pastor Augusto, intercedia por mim. Um dia Ele me resgatou, Ele me tirou deste caminho, porque há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim dele é o caminho de morte. Então nós temos que estar sempre buscando pelo um dos nossos familiares, para que Deus venha salvar ele, para que Deus venha resgatar ele e trazer para essa gloriosa luz. E eu louvo a Deus, eu agradeço ao pastor Augusto por me convidar, por estar aqui. Eu agradeço aos casal de pastores que nos deu essa oportunidade. Eu louvo a Deus e eu retorno a palavra para o pastor Augusto. Amém, glória a Deus. Como o pastor Orlando já disse aqui, viveu um momento assim, uma vida muito difícil, irmãos. Eu sou o último filho de uma família de 8, 2 já partiu para a eternidade quando criança, mas domingo mesmo eu estava pregando na igreja, estava dizendo a respeito desta data. Era um momento assim muito difícil, porque o meu pai, também que hoje já partiu para a eternidade, mas teve um encontro com Jesus no ano de 97, entregou a vida a Jesus Cristo. Foi um homem que era alcoólatra, tinha o vício também do cigarro, e o meu pai bebia muito. E nesta data, como nós éramos cristãos católicos, minha mãe tinha o hábito de sempre fazer o presépio. Só que o meu pai dizia: eu vou ajudar. Mas só que meu pai bebia muito. Quando eles iam fazer o presépio, de vez de ser um momento de fé e de esperança, era um momento de brigas. A minha mãe já ficava angustiada, já ficava triste, como o próprio pastor Orlando disse. Ele já estava bêbado, as minhas irmãs também perdidas, sem Jesus no coração também. E com isso a minha mãe não tinha paz. Mas um dia as minhas irmãs, a Rosa, a Zilda, tiveram um encontro com Jesus. Logo a Fátima teve um encontro com Jesus. E Jesus, como eu disse isso no domingo na igreja, nós falamos assim: eu encontrei Jesus. Não foi Jesus quem nos encontrou. Jesus não estava perdido, quem estávamos perdidos era nós. E Jesus entrou no nosso coração. E no ano de 94, o Senhor Jesus nos agraciou, nós passamos pelas águas do santo batismo. Em 97, o meu pai passou nas águas do santo batismo, minhas irmãs já tinham sido batizadas, e realmente Jesus Cristo adentrou na nossa casa, salvou a nossa família, libertou a nossa família. O pastor Orlando encerrou a palavra dizendo: não desista do seu filho, não desista da sua casa, não desista da sua família. O Senhor, Ele tem uma promessa para a sua família, Ele tem uma promessa para você. Assim como Ele obrou maravilhas dentro do nosso lar, dentro da minha casa, a paz reina dentro da minha casa. Eu deixei a minha casa agora, organizei algumas coisas lá, e eu via a alegria dos meus filhos pendurando algumas luzinhas, porque algumas pessoas estarão indo lá daqui a pouco, porque à meia-noite nós iremos nos reunir, iremos dar as nossas mãos e iremos agradecer a Deus pelo nascimento do Senhor Jesus. Quando nós chegamos nesta data, nós andamos pela cidade e nós vemos as pessoas comprando, e comprando porque elas querem presentear alguém. Eu quero compartilhar com você hoje o maior presente que alguém já deu para outro. E a palavra de Deus, ela diz em João capítulo 3, o versículo de número 16. Ele diz assim: Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que todo o que nele crer tenha a vida eterna.
Algumas vezes nós ficamos a pensar: eu gostaria de ganhar um presente, mas o maior presente, o maior ser, com o maior sentimento, para a maior quantidade de pessoas, Ele entregou, Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que cresce nesse seu Filho, recebesse a vida eterna. Porque o significado maior do Natal é exatamente esse. Não é eu dar um presente para alguém, mas como o Evangelho de Mateus, capítulo de número 1 e o versículo 23 diz: e se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. O maior sentido do Natal é esse. É quando o próprio Deus se faz presente entre nós. Aí mesmo no Evangelho de João, você pode ler comigo o versículo de número, capítulo de número 1 e o versículo de número 14. Ele diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne, viveu entre nós, vimos a sua glória como a do unigênito, cheio de graça e de verdade. Ele habitou entre nós. Jesus Cristo, Ele andou entre nós. Jesus Cristo passeou por esta terra, vivendo entre os homens. Gálatas 4:4 diz que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Você pode ler comigo se você quiser e tiver com a Bíblia aí na mão. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Mas quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Quando chegou o momento certo, Deus enviou Jesus Cristo, para que Ele andasse e vivesse entre nós, porque essa é a vontade de Deus, habitar em nós e conosco. Quando você lê o livro de Gênesis, você lê perfeitamente que Deus, Ele vinha na viração do dia conversar com Adão e Eva, se relacionar, porque este é o objetivo maior de Deus, ter um relacionamento com o homem. Mas quando o homem desobedece a Deus e peca contra Deus, Isaías 59:1 diz que os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Então o homem ficou afastado de Deus, o homem ficou longe de Deus, e aí o Senhor, Ele deu o holocausto. Alguém oferecia um sacrifício de um cordeiro, mas aquilo não era o suficiente. Deus queria se relacionar, até que Deus ama o mundo. Ele ama o mundo de uma maneira tão grande, que Ele envia Jesus Cristo. E a Bíblia diz para nós no Evangelho de João, no capítulo 3 e no versículo 16 e 17, se você ler comigo, ele é maravilhoso. Capítulo 3, versículo 17: pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele, fosse salvo por ele. Jesus veio te salvar. Jesus não quer te condenar, não, ele não quer. Ele quer trazer salvação para a sua vida, para a sua casa. Ele quer nascer dentro do seu coração, para que você realmente viva um Natal especial. Talvez você está aí agora me ouvindo, ou hoje na quarta-feira, dia 24, ou amanhã, eu não sei que dia, não sei o
horário, mas eu sei que Deus agora, Ele fala com você, Ele quer entrar na tua vida e transformar a sua história, transformar a sua caminhada, mudar a sua história, minha irmã e meu irmão. Talvez você tenha vivido um momento difícil, hoje ainda é o ano de 2025, já estamos assim no finzinho do ano, terminando o ano, e talvez você tenha dito assim: quantas coisas erradas deram na minha vida este ano, tudo que eu tentei fazer, nada foi para frente. Mas eu convido agora você a chamar Jesus para entrar na sua casa, a chamar Jesus para entrar na sua vida, a chamar Jesus para entrar na sua família e dizer: vem Jesus, Jesus, tome o seu lugar de honra, já que o Senhor me amou, já que o Senhor desceu do céu, o Senhor habitou entre nós. A Bíblia diz que nós vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Olha o que a Bíblia diz, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1, versículo 15. Colossenses capítulo 1, versículo 15, vai dizer assim: Ele quem? Jesus, é a imagem do Deus invisível, Ele é o primogênito de toda a criação, Ele é a imagem, Ele veio revelar o Pai. O Natal é Jesus revelando o Pai para você, revelando o Pai para mim. Quantas famílias agora, irmãos, como o pastor Orlando já testemunhou, dizendo que este horário, ele já estava embriagado, que este horário, talvez ele já estivesse até dormindo, porque ele já tinha usado o álcool, ele já tinha usado os entorpecentes, já estava vivendo um caos, não tinha paz, não tinha alegria. A alegria dele era beber, e amanhã, quando ele acordasse, iria beber de novo, e depois de novo. Quantas famílias estão enfrentando esta mesma história? É o esposo, é o filho, alguns casos até mesmo é a mãe, alguns casos é a filha, e não sabe mais a quem recorrer. Recorra a Jesus, recorra às Escrituras Sagradas, recorra à Palavra de Deus. Quando você recorre à Palavra de Deus, a sua história ela muda. Quando você recorre à Palavra de Deus, a sua vida muda. É a Palavra de Deus que pode entrar no seu coração e trazer isso, mas tudo isso através de Jesus. Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando Jesus Cristo entra na sua vida, a sua mentalidade ela muda, porque, irmãos, a confissão positiva, ela não resolve a situação. O que resolve a situação é a presença de Jesus na sua vida. Eu posso confessar, mas se a minha mente não for transformada e mudada pelas Escrituras e pela presença de Jesus que nasceu no meu coração e na minha vida, nada vai mudar. Nada. Hoje eu lhe convido, olhe para Cristo, olhe para Jesus. Aproximadamente há 2025 anos atrás, numa cidadezinha chamada Belém, um casal, uma jovem, alguns historiadores, alguns comentaristas dizem que ela tinha entre 16 e 18 anos, ela estava grávida.
e houve dada uma ordem que todos deveriam ir para a sua cidade natal para fazer o recenseamento. E ela era da cidade de Belém, a cidade de Davi. Na verdade, ela era da mesma tribo. E agora eles vão para lá. Só que devido às multidões na cidade, chegou a hora dela dar à luz a essa criança. E a Bíblia vai contar para nós que não tinha lugar para ele na hospedaria, mas tinha um lugarzinho para ele numa estrebaria. Tinha um lugarzinho para ele numa manjedoura, alguns dizem um coxinho, mas estava lá. Quando ninguém deu lugar a ele, ele tinha um lugar. Então não se preocupe dizendo: a minha casa é muito simples, a minha alimentação é muito simples, eu sou uma pessoa muito simples. Não se preocupe com isso. Se houver uma porta aberta agora para Jesus Cristo, Ele entra na casa mais luxuosa, como Ele entra na casa mais simples. Ele entra. Pastor, a minha casa é de madeira. Ele entra. Lembra daquelas casas antigas, de barro, de pau a pique, de chão batido? Jesus entra também. Ele disse: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e eu cearei com ele e ele comigo. E aí não importa o que vai ter na sua ceia de Natal, se Jesus Cristo estiver dentro da sua casa, vai ser a melhor ceia de Natal da sua vida. A única coisa que eu tenho é arroz e feijão. Vai ser a melhor ceia, porque a ceia, irmãos, não significa o que tem para comer, mas quem está ao meu redor se alimentando comigo daquilo. E se Jesus está à mesa com você neste dia 24, pode ter certeza que a sua casa está iluminada. Pastor, na minha casa não tem nenhuma luzinha de Natal. Não importa, porque a luz do mundo entrará na sua casa. João 8,12: eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda em trevas, mas pelo contrário tem a luz da vida. Se Jesus entrar na sua casa, o maior Natal iluminado vai ser o da sua casa, porque Jesus está aí na sua casa. Pode ter certeza. Abra a porta para Jesus. Não tinha lugar para ele na hospedaria, mas ele nasce onde dão lugar para ele. E se você dá lugar para ele hoje entrar na sua vida e na sua casa, pode ter certeza, ele vai habitar na sua casa, ele vai entrar na sua casa, ele vai reinar na sua casa. Entregue a vida a ele hoje. Ele te amou. O Deus Pai te amou ao ponto de enviar Jesus Cristo a morrer na cruz por nós. O nascimento de Jesus é maravilhoso, o nascimento de Jesus é glorioso, mas a morte de Jesus é espetacular. Ele morre naquela cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscita, e hoje ele está vivo para todo sempre. Hoje, neste Natal, minha irmã, meu irmão, Jesus não é mais aquele menino na manjedoura. Jesus está sentado à direita do Pai, intercedendo por você, intercedendo por mim. Ele está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós. Então hoje é noite de você abrir o seu coração, de você entregar a vida a Jesus e dizer para Jesus: Senhor, o Senhor pode invadir a minha vida e transformá-la.
Eu quero entregar a minha vida para o Senhor. Eu não quero mais viver deste jeito. Eu fiz uma visita agora à tarde e uma mulher disse: o meu filho estava trabalhando e ficou desempregado, mas eu já falei para ele que eu entreguei tudo na mão de Deus e que agora eu não me preocupo com mais nada, porque tudo está nos cuidados de Deus. Quando você entrega a vida para Jesus e faz de Jesus o seu Senhor, você pode descansar, você pode ficar tranquilo e tranquila, porque a paz dele vai invadir a sua vida. E a Bíblia diz para nós em Filipenses 4:7, que a paz que excede todo entendimento guardará o seu coração e as suas almas. Vai nos guardar. Jesus nasceu, irmãos. Jesus cresceu. Ele morreu na cruz, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E hoje ele vive para todo sempre. Hoje ele está ressuscitado. Ele não é mais um bebezinho frágil, não. Hoje é aquele que venceu a morte. E é este Jesus, o Jesus que venceu a morte, que eu estou anunciando ele para você hoje. Jesus Cristo, o Salvador, porque essa era a mensagem. Existe uma preocupação no coração do povo de Deus, dizendo assim: eu posso celebrar o Natal? Eu posso celebrar o Natal? Vamos celebrar o Natal? Não vamos celebrar o Natal? O que nós vamos fazer? Quando eu leio as Escrituras, no versículo 8 do capítulo 2 do Evangelho de Lucas, vai dizer assim: ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhe disse: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. No mesmo instante apareceu com anjos uma multidão do exército celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Aconteceu que, ausentando-se dele os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, a Belém, e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. Foram apressadamente, acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhe fora dita. Todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. Voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhe havia sido dito. Olha que bonito. Nos versículos 14, os anjos celebram, glória a Deus. No versículo 20, os pastores glorificam e louvam a Deus. Se os pastores naquele momento e os anjos naquele momento louvaram e glorificaram a Deus pelo nascimento do Salvador, quanto mais eu e você, porque o texto é muito claro. A mensagem do anjo foi: eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. É um momento de alegria. E qual é a mensagem? Na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador.
Aí alguém vai dizer: mas pregador, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. A boa notícia que eu tenho para você é essa: que Jesus nasceu, irmãos. E isso é o importante, que Cristo nasceu. Agora, se você quiser fazer uma continha e deixar o nascimento dele entre setembro e outubro, tá bom também. Mas ele nasceu, e a mensagem principal do Evangelho é essa: a salvação através de Jesus. Hoje nasceu o Salvador, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Cristo nasceu para te salvar, Cristo nasceu para te libertar, Cristo nasceu para te restaurar. Ele morreu na cruz e ressurgiu. Mas meu irmão, minha irmã, o Natal, se você pode abraçar, presentear o filho, a filha, o pai, a mãe, o esposo, a esposa, faça com alegria. Se não pode, as condições financeiras não estão favoráveis, dê um abraço, dê um aperto de mão. À meia-noite, ore e agradeça pelo nascimento do Salvador, porque o verdadeiro sentido do Natal é esse: é Deus habitando entre nós, é Cristo habitando entre nós. Tem uma frase que eu digo, que onde não se celebra Jesus, não existe Natal. Só existe Natal onde existe a celebração de Jesus. Que Deus te abençoe, que a glória de Deus resplandeça na sua casa, que a glória de Deus resplandeça na sua vida e na sua família. Eu convido você agora a confessar Jesus como seu Salvador. Eu já fiz, pastor, faça de novo. Jesus, eu entrego a minha vida e a minha casa nas suas mãos. Jesus ama você. O meu coração se enche de esperança, irmãos. Eu sei que os dias são trabalhosos, eu sei que os dias são difíceis. É tanta luta, é tanta prova, é dificuldades financeiras, é dificuldade na saúde. O inimigo, ele se agiganta algumas vezes devido à nossa pequenez. Nós temos um Deus maravilhoso, um Deus que nos conhece. Que a bondade dele se derrame sobre a sua casa. Creia nele, entregue tudo a ele. Daqui 7 dias estaremos celebrando a virada do ano. E eu tenho aprendido algumas coisas sobre mudança de mente. Se a nossa mente não muda para o ano novo, eu só terei um ano cumprido, irmão. Só o calendário que vai mudar, mas minha vida não. Então comece diferente, entregando a vida a Jesus e pedindo a Jesus Cristo que se revele a você cada dia, que se revele a sua casa. Eu vou deixar novamente a pastora Luzia dar uma palavra, não só eu que fico falando, como ela disse, e o pastor Orlando também. Aí nós já vamos dando as considerações finais e depois eu já oro para encerrarmos. Amém, pastora Luzia? Amém, glória a Deus. O Senhor Jesus, Ele é maravilhoso para nós, Ele é maravilhoso conosco. E se você ainda não aceitou o Senhor Jesus, aceite o Senhor Jesus de todo o seu coração. Se você não está, sozinho aí, mas você quer fazer isso, vá a um lugar reservado e faça isso. Somente você e o Senhor. Vá ali e faça a sua oração. Não se importe, não se preocupe com quem possa estar perto de você ou não. Vai ali no seu particular e fale com o Senhor Jesus, porque o Senhor, irmãos, Ele é assim que funciona com a gente. Ele age na nossa vida, no nosso particular, somente nós e Ele.
Muitas vezes nós dizemos assim, né? Precisamos estar num lugar cheio de pessoas, precisamos estar numa igreja, precisamos estar num local específico. Não, nós precisamos somente estar ligado no Senhor Jesus. Se você está ouvindo aí, às vezes você está aí no seu quarto sozinho e está aí assistindo, você pode aí mesmo fazer a sua oração e dizer: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador da minha vida. E você vai ver como a sua vida vai mudar. Você vai ver o que o Senhor Jesus pode fazer por você, porque o Senhor, é somente Ele que tem o poder de mudar as nossas vidas. É somente Ele que tem o poder de nos transformar. Na palavra do Senhor é escrito assim, que nada é impossível para o nosso Deus. Então, se você acha que você é uma pessoa cheia de defeitos, cheia de pecados, saiba que o Senhor Jesus, Ele pode mudar, Ele pode transformar a sua vida. Você pode dizer assim: ah, mas eu não me considero uma pessoa assim, eu não me considero uma pessoa pecadora, eu não me considero uma pessoa cheia de defeitos. Mas a palavra do Senhor, ela também nos diz que todos pecaram. Então todos nós precisamos aceitar o Senhor Jesus. Todos necessitamos, porque necessitamos fazer isso particularmente. Necessitamos fazer, cada um de nós, fazer a nossa parte com o Senhor. E aí nós vamos ver o Senhor Jesus nascer verdadeiramente na nossa vida, e o Senhor mudar a nossa vida, o Senhor nos transformar. Como o pastor aqui já deu, né, um breve testemunho da vida dele, do que o Senhor Jesus fez na vida dele. O Senhor Jesus também fez na minha vida. Porque, irmãos, eu não era assim, né? Quem me conhece assim, já desde menina, eu tinha uma vida totalmente diferente, totalmente errada, totalmente, vamos dizer assim, né, virada no avesso, né? Como nós dizíamos, né? Tem uma vida virada no avesso, cheia de raiva, cheia de rancor, cheia de mágoas no coração. Mas o Senhor Jesus entrou na minha vida e Ele me mudou, Ele me transformou. E Ele pode mudar, Ele pode transformar a sua vida. Só basta que você diga: Senhor, eis-me aqui. Muda a minha vida, Senhor, transforma a minha vida, transforma os meus dias, e você vai ver aquilo que o Senhor pode fazer. Porque o Senhor Jesus, irmãos, Ele não faz nada assim. O Senhor, Ele tudo que Ele começa, Ele termina. Não há algo que o Senhor comece na sua vida que aquilo não vai ter fim. Vai sim. Muitas vezes a gente diz assim: ah, mas eu já fui numa igreja, já visitei uma igreja, já fui lá, mas não gostei. Ah, eu já fiz isso, mas não é para mim. É sim, porque o Senhor Jesus, Ele está te chamando. Se você ouviu a palavra do Senhor, é porque Ele está te chamando. O Senhor está te dando essa oportunidade de você ouvir a palavra dEle e mudar a sua vida, deixar Ele fazer morada em você. Amém? Graças a Deus. Eu quero agradecer ao pastor Augusto por esse convite, muito obrigado. E quero deixar uma palavra também para você, mais uma palavra. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Entrega o teu caminho ao Senhor. Se você está precisando de algo de Deus, que o ano que vai entrar seja um ano melhor para você, comece a buscar a Deus, comece a entregar os teus caminhos ao Senhor, comece a buscar aquilo que você deseja. Não aceite o caos como se fosse normal, não aceite, sabe? Comece a buscar a Deus em oração, comece a buscar a Deus, buscar o poderoso Espírito Santo, o Consolador, para te ajudar, e você vai ver algo novo acontecer na sua vida. Como o pastor Augusto disse, se a minha mente não mudar, eu vou continuar sendo a mesma coisa. Eu tenho que começar a mudar, eu tenho que querer mudar e deixar Jesus Cristo trabalhar na nossa vida. Aceite Jesus, aceite Cristo na sua vida, e Ele vai abençoar o teu lar, Ele vai abençoar a tua família, Ele vai libertar, porque Ele é o libertador. O nosso Deus, Ele é maravilhoso, Ele é glorioso. Eu louvo a Deus, faz 31 anos que eu estou caminhando com Jesus Cristo, porque Ele me encontrou e Ele me resgatou. Então faz 31 anos que eu estou liberto para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu exalto o poderoso Deus Espírito Santo, Consolador, por me ajudar, e eu louvo a Deus e eu agradeço essa oportunidade, e louvo a Deus pela vida do pastor Augusto também. Amém. Glória a Deus, que Deus abençoe a vida do pastor Orlando, a pastora Luzia. E nós estamos, irmãos, partindo para o fim do programa. Eu quero deixar aqui
as minhas redes sociais. Você pode me encontrar no Facebook, Pastor Augusto Serra, ou Augusto Serra. No Instagram, Augusto Serra Oficial, você encontra também. Você encontra a Igreja Pentecostal Unção Contínua no Facebook também. E vou deixar o número do meu celular, se quiser entrar em contato, para irmos pregar na sua igreja, compartilhar com você do Evangelho. 0 operadora 12 988 24 8396. E eu quero aproveitar a oportunidade e deixar um convite muito especial para você. No próximo dia 31, teremos ali na nossa congregação o culto da virada, às 22 horas. Igreja Unção Contínua, Rua João de Brito, altura do número 420, no Jardim Paraíso, na cidade de Jacareí. Você é meu convidado e o telefone é o mesmo, 0 operadora 12 988 24 8396. Você pode ligar, nós vamos conversar, vamos orar, e vai ser uma alegria servir a Deus juntamente com você na sua congregação, levando a palavra de Deus. Eu quero deixar aqui o meu agradecimento à pastora Cristiane, ao pastor Patrick, às jovenzinhas, né, a Esther e também a Ruth. Que Deus abençoe o casal poderosamente. Obrigado por esta confiança e pela oportunidade de podermos proclamar o Evangelho. Pastora Cristiana, é sempre alegria poder servir aqui nesta casa, louvando a Deus. Agradeço também a vida do nosso irmão, o Herbert, o diretor aqui na programação. Que Deus abençoe a vida dele também e toda a família. E você, meu querido e minha querida, que está aí nos assistindo, não desista, continue lutando, continue pelejando, continue buscando em Deus. Estamos orando por você, estamos orando pela sua vida e pela sua família. Eu vou fazer isso agora, para nós encerrarmos o programa. Você que está aí assistindo agora, talvez preparando alguma coisa para comer, ou até mesmo já deitado, relaxando aí, porque não vai para lugar algum. Eu quero orar com você agora, e quero pedir a Deus uma bênção especial para a sua vida, nesta data tão especial. Jesus, eu oro agora no seu nome. Todos aqueles que estiveram conosco nesta programação, todos aqueles que irão assistir esta programação, Pai, que o Senhor alcance. Alguns, ó Deus, estão enfrentando problemas espirituais, problemas familiares, problemas conjugais, problemas na saúde, nas finanças, é o desemprego, é dívidas. Ó Deus da minha alma, estende as mãos agora, trazendo uma bênção especial. Cada uma dessas pessoas que está nos vendo agora, que a boa mão do Senhor os alcance, os livrando, os curando, os restaurando e trazendo sobre a vida deles a paz do Senhor. Vem trazendo cura e vem trazendo libertação. Que um grande mover do Espírito Santo entre nesta casa, libertando o filho, libertando a filha. Talvez o problema é drogas, talvez a enfermidade. Põe as mãos, ó Deus, fazendo uma obra maravilhosa. Que o poder do Espírito Santo se mova dentro de cada casa. Dá-lhes a bênção do Senhor. É a oração que faço em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Mais uma vez eu estendo o meu agradecimento à pastora Cristiane. Que Deus lhe dê graça e bênção, pastora. E neste momento eu quero deixar aqui o meu Feliz Natal, com muita paz, muita alegria, muita luz dentro da sua casa. E deixar também o desejo do meu coração, para que o ano de 2026 seja um ano de prosperidade, um ano de saúde, um ano de alegria, um ano de bênção para você e para sua família. Um ano em nome de Jesus, que você vai sobressair. As dificuldades virão, mas em nome de Jesus você vencerá.
Em nome de Jesus você triunfará. Em nome de Jesus você conquistará a vitória. Em nome de Jesus as portas se abrirão. Em nome de Jesus, quando o anjo disse: vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, que as novas com tanta alegria chegue na sua casa e na sua família. Feliz ano novo, que Deus abençoe você. Lembrando, eu sou o pastor Augusto Serra, sirvo na igreja Unção Contínua, no Jardim Paraíso, na cidade de Jacareí. Sempre um prazer recebê-los ali. Nós deixamos o telefone aí durante a programação, vou deixar no comentário também. Você pode nos procurar, oraremos com você, oraremos pela sua família, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe o pastor Orlando, a pastora Luzia, e fiquem todos na paz do Senhor, e um feliz e próspero Natal e próspero Ano Novo. Deus abençoe.